Boa noite a todos. Hoje eu estava estudando sobre a palavra e sobre a fé, e veio no meu coração uma mensagem, gostaria de compartilhar com vocês. Porque em muitas igrejas vemos, né, pessoas pedindo para pastores orarem, pastor, ore por mim. Gente, ore por mim, e a pessoa ignora. A salvação, ela é individual. Não é o pastor que vai fazer com que você seja salvo, não é apóstolo. O que vai fazer você ser salvo é você, é a sua fé. É o que você fizer aqui na terra que vai fazer com que você seja salvo ou não. E eu estava lendo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, a sua fé vai te salvar. Não é o apóstolo, não é o pastor. Muitas vezes Deus não está esperando que outra pessoa ore por você. Deus quer que você se prostre, se coloque de joelhos e coloque seu coração perante Ele, se entregue a Ele. Muitas vezes Deus está esperando uma atitude sua, que não é, Ele não quer que o pastor ore por você, mas sim que você ore, que você peça a Ele, que você tenha uma intimidade com Deus. Conte para Deus o que está acontecendo. Fala: Deus, eu quero uma transformação na minha vida. Eu posso estar falando assim, mas eu já fiz muitas coisas, eu não sou um cara santo, mas eu decidi mudar. Eu pedi perdão para todas as pessoas que eu já causei mal. Eu fiz alguma coisa, pedi perdão para Deus e eu creio, a minha fé, que Deus me perdoou. Então, o homem que eu era não é o mesmo que eu sou agora, porque eu decidi isso. Eu decidi viver segundo a palavra de Deus. Então, muitas pessoas que fazem coisa no passado ficam remoendo, ficam pensando: nossa, mas eu fiz isso. Nossa, mas será que Deus tá fazendo isso porque tá me castigando porque eu fiz aquilo no passado? Eu creio que Deus, ele não castiga, ele ensina. E porque eu não creio que Deus colocou o seu único filho para morrer por nós na cruz. Então, eu não creio que ele nos castigue, ele nos ensina. De acordo com as nossas atitudes, nós vamos ter consequências para que a gente aprenda com aquilo e não faça mais. Então, eu pedi perdão e eu não fiquei remoendo. Eu creio que Judas não foi salvo porque ele não sentiu arrependimento, ele não teve fé que ele fosse perdoado e que ele fosse salvo. Ele teve remorso. Remorso, segundo o dicionário, significa inquietação, abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falta ou um erro. Então, uma coisa que você fez no passado, você ficar remoendo, você ficar: nossa, eu fiz aquilo. Você tem que tomar a decisão de você deixar aquilo, de você pedir perdão, não tanto para a pessoa que você cometeu o erro ou para alguém que você magoou, e para Deus. A partir do momento que você pede perdão para Deus, Deus joga no vale do esquecimento. E você tem que fazer diferente, porque não adianta você pedir perdão por uma coisa que você fez ontem, você pedir perdão e amanhã fazer de novo. Isso é, como minha avó fala, é como se você tivesse tendo um pecado de estimação. Então, você tem que, sabe, pedir perdão de coração, falar: Deus, eu não quero mais ser assim, me transforme, me ajude. E você fazer diferente. Você orar, você procurar se alimentar da palavra. A palavra é o nosso alimento. Você quer ser salvo? Aqui está o manual. A Bíblia é o manual da nossa salvação. Aqui a gente aprende sobre os mandamentos de Deus, sobre as direções de Deus. E Deus, ele é do já. Tanto que a Bíblia fala que a palavra se renova a cada dia. Então, você tem que tomar a decisão. Se você quer mudar, mude. Peça perdão, se arrependa, peça perdão para Deus e siga a sua vida, não fica remoendo. Você tem que crer, você tem que ter fé que você é perdoado, que nós somos perdoados. Nós somos filhos de Deus. Então, nós somos perdoados. Então, você tem que crer. É a sua fé que vai te salvar. E também em Gálatas 2:20 diz o seguinte: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então temos que crer, porque Jesus, ele foi crucificado, ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou os pecados, ele pagou pelos nossos pecados. Então a gente tem que crer. Nós temos que ter fé que nós somos perdoados. Então, se você quer mudar, mude, peça perdão para Deus e fala: Deus, me ajuda. Só que você tem que fazer diferente.
Se alimente da palavra, frequente a igreja, porque na Bíblia diz para vivermos em comunhão. Então é importante estar na igreja, na casa de Deus, sabe? Então conversar sobre a palavra com os amigos. Se você não sabe, estuda, pergunta para alguém alguma coisa. Então isso é importante. E em Lucas 5,32 diz o seguinte: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então se arrependa. Se você quer ser salvo, você quer que sua vida mude, tome você a decisão. Entregue-se, sabe? Tenha mais intimidade com Deus. Eu, por muito tempo, senti muita raiva no meu coração, sabe? Senti muita mágoa, muita culpa. Mas eu tomei a decisão de falei, Deus, eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais ser assim. Pedi perdão para todas as pessoas que eu magoei, pessoas que eu pensei de ter feito algo. Pedi perdão para todos, liberei perdão na minha vida. E depois pedi perdão para Deus. E falei, Deus, eu quero ser diferente, eu quero ser um homem diferente. Então eu tomei a decisão de mudar. Então, é difícil? Claro que é. Mas você tem que ficar firme, que não adianta você ficar uma semana e depois, sabe? Eu creio que a nossa fé, ela é como se fosse uma chama. Se você está lá alimentando, colocando lenha na fogueira, então a chama sempre ficará acesa. A partir do momento que você fala, não, hoje não vou ler a palavra, não, hoje não, deixa para amanhã, o fogo vai se aquietando até a hora que você vai achar que você não precisa mais. Você fala, não, tô cansado. E a gente tem que se alimentar da palavra, porque é a palavra que nos alimenta, nos dá força. Eu creio que cada vez que a gente ora, a gente se recupera as forças, que a gente sabe ganhar um revestimento de Deus para combater as coisas, as lutas que vão vir, as barreiras que a gente tem que enfrentar. Então fácil não é, mas é preciso, você tem que tomar a decisão. Eu tomei a decisão de ser diferente. Não foi fácil? Lógico que não foi. Mas eu quero fazer diferente, eu vou fazer diferente. Deus me perdoou, então o homem que eu era não é o mesmo que eu sou agora. Porque eu quero viver segundo a palavra. Eu quero que haja mais de Deus em mim. Então estou estudando a palavra, algumas coisas consigo falar com vocês, o que eu sei, o que eu não sei eu pergunto, eu vou atrás. Então, se você quer ser diferente, faça diferente. Muitas vezes Deus está uma situação que você esteja passando, Deus está esperando uma atitude sua, está esperando você ter uma intimidade com Ele para você passar por isso, para que você, sabe? Porque Deus nos ama de tal forma, sabe? Por mais que a gente não ore, que a gente muitas vezes não tem problema, mas Deus nos ama, Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Então eu creio que a gente tem que orar, tem que buscar mais e se alimentar da palavra todos os dias e ajudar as pessoas, que muitas vezes as pessoas não conhecem a palavra. Eu creio que Jesus não voltou ainda porque há mais perdidos do que salvos. E eu creio que nós, como pessoas da igreja, pessoas que entendem um pouco da palavra, quando você ouve uma palavra do domingo, compartilhe essa palavra com quem, sabe, no seu Facebook, nas redes sociais. Hoje a rede social é um meio que a gente consegue postar tudo pro mundo, igual esse vídeo aqui. Então, sabe, muitas vezes a gente compartilha meme, a gente compartilha coisas para as pessoas darem risada, mas a gente não edifica, sabe, o nome de Deus. Então, eu creio que, pelo menos, ouvir uma palavra no domingo, ouvir uma mensagem, ver uma coisa no meu coração, compartilhe, porque aquele alimento pode servir não só para você, mas para as outras pessoas também. Então, é importante você compartilhar, de você, sabe, hoje o entendimento da palavra meu foi esse. E às vezes a pessoa tá lá passando por alguma coisa que muita gente, quando tá triste, aborrecida, de se alimentar da palavra, vou lá no Facebook dar uma olhada nos memes lá para poder dar risada. Eu era assim, eu fazia muito isso. E não vejo, é raro eu ver alguém postando sobre a palavra de Deus. Hoje domingo a palavra foi essa, eu entendi isso. E sabe, compartilhar para as pessoas. Porque nós temos que trazer almas para Deus. Deus está esperando isso. E eu creio que Jesus não voltou, não veio ainda, por causa que está esperando mais da gente. Sabe, a gente tomar uma atitude diferente, a gente fazer diferente. Eu posso não ser pastor, mas eu coloquei no meu coração, Deus, eu quero ser usado por Ti. E Deus usa quem Ele quer. A partir do momento que eu entreguei meu coração para Ele, que eu estou disposto a ser usado por Ele. Só que eu posso falar daquilo que eu sei. E como é que eu vou poder aprender? Procurando estudar sobre a palavra, conversando, indo para a igreja, aprendendo, sabe? Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje, que vamos, a gente entendeu a palavra no domingo? Compartilhar com amigos, amigo tá passando, hoje a palavra foi essa. Vamos lá na igreja.
Ou simplesmente você pegar a palavra que você entendeu, compartilhar. Em vez de compartilhar um meme, compartilha a palavra, porque isso pode ajudar muito mais pessoas do que você imagina. Porque muitas vezes a gente não vê o sofrimento da pessoa, só Deus vê. Então muitas vezes uma coisa que a gente posta, que edifica a palavra de Deus, pode dar força, pode ajudar aquela pessoa, pode dar um entendimento para ela. Então eu creio que devemos fazer mais e ter fé, porque é a nossa fé que vai nos salvar. E aqui está o manual, só depende da gente. Nós temos o livre-arbítrio de escolher. Então, cada um tem a sua escolha, cada um faz aquilo que quer. Eu escolhi viver segundo a palavra, fazer segundo a palavra, que haja mais de Deus em mim. Eu vou cometer erros porque eu sou humano, não sou perfeito. Mas eu resolvi fazer diferente. E é isso, gente. Essa era a mensagem que eu queria falar para vocês, que veio ao meu coração. E vou continuar estudando. E provavelmente eu vou estudar mais, me alimentar mais. E se Deus quiser, vou compartilhar mais algumas coisas com vocês. E é isso. Obrigado pela atenção de todos e boa noite.